A Ponte segue sem vencer fora de casa. Perdeu para o Vasco no Rio de Janeiro, placar de 2-0. Veja. Vasco e Ponte Preta entraram em campo em situações completamente opostas. Vindo de vitória na última rodada, a Macaca buscava o primeiro triunfo jogando fora de casa. E para isso, precisava aproveitar a má fase da equipe carioca, que vinha de 3 derrotas consecutivas. O primeiro susto foi dos visitantes. Moisés arriscou de fora da área, mas parou em Vanderlei. Do outro lado, Ivan também estava ligado e fez ótima defesa após chute a queima-roupa de Léo Jabá. Marcos Júnior também não fez o primeiro da partida por muito pouco. Até que aos 19 minutos, Andrei recebeu belo cruzamento de Marquinhos Gabriel e livre só empurrou para o fundo das redes. Gol do Vasco! Vamos todos cantar de coração. Andrei! Após o gol, o jogo continuou movimentado e Vanderlei salvou o Vasco mais uma vez após finalização de André Luiz. Diferente do primeiro tempo, a Ponte Preta voltou para a etapa final com uma postura menos ofensiva. E Moisés, em cobrança de falta, foi o único jogador que conseguiu assustar a meta vascaína antes dos 20 minutos. A resposta dos donos da casa também veio com finalização de fora da área, mas essa foi indefensável. Caio Lopes soltou uma bomba e ampliou para os donos da casa. Gol do Vasco! Vamos todos cantar de coração. A Ponte Preta foi para o tudo ou nada e quase diminuiu com Locatelli no final da partida, mas o camisa 1 do Vasco estava imparável. Final de jogo em São Januário, Vasco 2, Ponte Preta 0. Mesmo com o resultado, a Macaca continua na 15ª colocação, 1 ponto acima da zona de rebaixamento. No momento que nós estávamos controlando o jogo, nós não aproveitamos, não fizemos o gol. Na hora que nós tomamos o gol, aí o Vasco controlou um pouco mais o jogo, nós mudamos uma situação para a gente também poder entrar no jogo, e foi isso que aconteceu. Então, uma vitória do Vasco que foi definida em detalhes. Nós não conseguimos preencher a área corretamente, fazer as coberturas e infelizmente no segundo gol um desvio, né? Felicidade do batedor ali, infelizmente desviou na nossa defesa, tirou do Ivan e tomou o gol. Bom, tá aí a derrota da Macaca. Vamos debater aqui. A Ponte Preta perdeu para o Vasco no Rio de Janeiro, placar de 2-0 ontem. E este jogo completou aí quase 5 meses. A última vitória da Ponte fora de casa, ainda pelo Campeonato Paulista, venceu o São Caetano lá em São Caetano do Sul pelo placar de 2-1. Um golaço do Moisés aos 47 do segundo tempo, e de lá para cá nenhuma vitória. E ontem também não conseguiu vencer o Vasco, que se reabilitou. Vinha com derrotas seguidas na competição e ontem se reabilitou diante da Macaca. Vamos lá, Tigrão, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Vitória do Vasco aí 2-0. Ficou de bom tamanho, ou seja, o placar foi justo ou não? É difícil falar de justiça dentro do futebol, né? A verdade é que foi um jogo igual. Se tivesse sido 2-0 para a Ponte, basta ver aí a edição dos melhores momentos para concluir que o Vanderlei trabalhou mais do que o Ivan, né? Então, se ao invés de 2-0 para o Vasco tivesse sido 2-0 para a Ponte, também não existiria nenhum absurdo. Macaca fez uma boa partida, cometeu alguns erros defensivos, tinha um lado altamente vulnerável numa tarde muito infeliz e sem nenhuma inspiração do Felipe Albuquerque pelo lado direito. O Marquinhos Gabriel, quando cruzou essa bola aí, já foi a terceira, essa do primeiro gol, né? Tava um buraco ali e ainda para agravar ainda mais esse quadro, ele foi sair com uma bola e perdeu com a defesa saindo, né? E aí a bola é tocada rápida no fundo, através do Cano para o Marquinhos Gabriel, que cruza, e aí a defesa estava tentando se reposicionar e apareceu o jogador vascaíno, número 6, e cabeceia, queima-roupa contra o Ivan. Esse gol foi exatamente no momento em que a Ponte era melhor, ela tinha criado as melhores oportunidades,
E aí favoreceu o Vasco, que viu a sua estratégia de jogo ser favorecida, né? Porque a Ponte, que tentava explorar os contra-ataques, teve que se expor um pouquinho. Mas trabalhou bem, fez um jogo de igual para igual com o Vasco, e a diferença foi essa. O Vasco, nas oportunidades que teve, botou na rede e a Ponte parou num paredão, né, chamado Vanderlei. Isso não implica dizer que o Ivan tenha falhado, muito pelo contrário, ele também fez boas defesas, mas numa quantidade menor do que as defesas feitas pelo Vanderlei. E aí o segundo gol, também, o Cleilton vai e põe a cabeça na bola, corajosamente, uma bomba dessa, para tentar desviar. E desviou, é um acidente, e ela tira o Ivan da jogada. Boa partida da Ponte, mas um resultado muito ruim. Júlio Nascimento, o que você escreveu lá no portal carlosbatista.com.br sobre esta derrota da Macaca, Júlio? Pois é, Batista, são 4 meses já sem vitória, né, fora de casa. A Ponte tem sofrido muito, são 14 jogos já sem vencer fora do Moisés Lucarelli. E é a pior campanha como visitante dentro da Série B, né? Isso tem deixado a Ponte ainda próxima da zona de rebaixamento. O time cresceu muito dentro de casa, vem de uma sequência muito boa no Majestoso, mas fora de casa, já acumulando mais de uma derrota. Esse jogo contra o Vasco, o Kleina falou muito bem na entrevista coletiva sobre o volume de jogo que a Ponte teve dentro do começo do jogo ali, né? Aquele recorte inicial com o Moisés, com o Niltinho, com o Marco Júnior, criando boas oportunidades, mas o time não tem convertido essas boas chances fora de casa no começo do jogo em gols e vem se atrapalhando depois da construção da partida. Para ligar o sinal de alerta, principalmente fora de casa, a Ponte precisa melhorar essa pontuação fora de Campinas, senão ela vai continuar sofrendo aí com essas oscilações dentro do campeonato, Batista. Agora, CH, para amenizar essa derrota aí para o Vasco, a teoria é: o Vasco não está no mesmo campeonato que a Ponte. O Vasco vai disputar essa ponta de cima da tabela na classificação da Série B, enquanto que a Ponte disputa a ponta de baixo. Então, pelo fato de não estar no mesmo campeonato, entre aspas, isso aí dá um alento para que a Ponte possa ganhar do Sampaio Corrêa, que é o próximo jogo na sexta-feira, fazendo a lição de casa e permanecendo fora do Z4. Você sabe que a teoria, ela combina com o que você está falando, mas a prática, vendo os times jogar, não é isso que eu tenho visto. O Vasco, por exemplo, para mim, não está jogando futebol para merecer G4. E diferente também do que eu esperava, o Botafogo está. Tanto é que o Botafogo ganhou uma série de jogos e hoje é o 4º colocado. Na teoria, sim, Batista. Mas a Ponte precisa encontrar uma maneira de jogar fora de casa. Como o Gilson encontrou uma maneira de jogar dentro de casa. Nitidamente está acontecendo uma coisa. O time melhorou. Do que estava, é um futebol, pelo menos, onde você vê a bola no chão, um mínimo de organização. Eu acho, por exemplo, que a entrada do Marco Júnior no meio campo melhorou o compartimento. Mas ainda está faltando um pouco mais de atenção na marcação. Eu acho que o Albuquerque não estava num dia legal e aquele lado direito foi comprometedor. Essa triangulação do primeiro gol do Vasco, ela não pode acontecer. É uma jogada muito básica, não é? E por ali aconteceram outros problemas que a Ponte teve. E outro detalhe importante, Batista. Você contra um jogo, contra um Vasco, fora de casa, você saiu na cara do gol, teve oportunidade, você tem que matar o jogo. Você tem que botar a bola para dentro do gol. Então é o detalhe da qualidade técnica, da calma, da tomada de decisão, que nem sempre os jogadores da Ponte tomam a melhor decisão. Então essa é a diferença do campeonato. É por isso que a Ponte está lá embaixo. Porque tem alguns jogadores que precisam melhorar tecnicamente, né? Mas eu concordo, eu acho que a Ponte, no mínimo, fez uma partida razoável. É só você assistir aí os melhores momentos. O Ivan deve ter pego uma bola ou duas e o Vanderlei fez pelo menos 4 defesas difíceis. Isso adianta? Adianta nada. Ó, esse lance, por exemplo. Marco Júnior. Se você não joga, se a bola entra, muda a cara do jogo. E então, ele fez certinho, né? Fez certinho. Foi um capricho, a bola não tem um lance de muita dificuldade. O lançou a bola lá de trás, ele entrou, gíria do futebol, né? Entrou no facão, mata no peito,
bate de esquerda, tirando do goleiro, mas caprichosamente a bola abre um pouco mais. Fez tudo certinho. Tudo certinho, gostei Só um capricho, demais a bola do Marco não entrou. Júnior. Foi também. Ainda bem que o Gilson Kleina, né, agora, deixa eu dar um tempinho pro Locatelli, agora tem que dar uma sequência pro Marco Júnior, porque o que o Locatelli teve de oportunidade, precisamos ver se ele vai dar o mesmo período aí pro Marco Júnior, que para mim entrou bem. Olha, nesse jogo aí, o Marco Júnior, excluindo as participações dele, que ele teve pouquíssimas participações, se pegar só o recorte desse jogo do Marco Júnior, ele jogou mais do que o Locatelli em 33 partidas com a camisa da Ponte. Então isso mostra o erro que foi cometido em não ter colocado o Marco Júnior, mas até o Gilson Kleina na coletiva fez uma espécie de defesa, né? Dizendo que quando ele chegou na Ponte, na planilha, o Marco Júnior estava como lateral direito e não como volante. Porque ele tinha jogado lá em Ribeirão Preto, improvisado como lateral direito na vitória da Ponte ainda pelo Campeonato Paulista. E aí depois, né, com o decorrer do tempo e treinando, aí que o Gilson Kleina viu que ele era um meio-campista, era um volante e não lateral, como o Gilson Kleina recebeu a informação do departamento de futebol.